Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho mais sobre geometria analítica. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal sobre essa matéria que bem provavelmente vai acompanhar a gente ao longo de todo o ano. Então fiquem bem habituados com esse título, beleza? Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos o Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E também temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, antes de a gente começar a matéria de fato, é muito importante compreender bem o conceito de geometria analítica. Eu quero que você nunca se esqueça disso. A geometria analítica nada mais é do que o campo de estudo da matemática que busca unificar a geometria e o plano cartesiano. É como se eu pegasse os elementos geométricos, como círculo, quadrado, esfera, cone, e os aplicasse em um plano cartesiano, para melhor estudá-los. Quando você faz isso, você amplia o seu horizonte, você amplia o seu conhecimento sobre aquelas figuras geométricas. Por exemplo, se eu te falar a fórmula 2πr, bem provavelmente você vai relacionar isso à fórmula de um círculo, o comprimento da circunferência. Se eu te falo πr ao quadrado, bem provavelmente você vai relacionar isso à área de um círculo. Se eu te falo 360 está para πr ao quadrado, assim como a área está para x, por exemplo, esse setor circular, bem provavelmente você vai relacionar isso a um círculo. E até que tudo bem, esse é o conhecimento que você adquiriu até o seu segundo ano do ensino médio. Porém, nesse ano, veremos uma outra fórmula para a circunferência, que é essa aqui. R ao quadrado é igual a x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado. Essa fórmula aqui só é possível de montar por conta da geometria analítica. É você pegar os elementos da geometria, colocar em um plano cartesiano para melhor estudá-los. Tá bom? Esse é o conceito de geometria analítica. Não se esqueça. Outro conceito muito importante é o plano cartesiano. Eu tenho certeza que você, ao longo da sua vida escolar, já se deparou com esse cara bem mais de uma vez. Então não vou me alongar muito aqui. Caso você tenha alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, beleza? Vou fazer uma revisão breve. Para quem não se lembra, o plano cartesiano nada mais é do que uma ferramenta que foi criada por um matemático francês chamado René Descartes. É uma ferramenta que é formada por dois eixos. Um eixo x, que é conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo y, que é conhecido como o eixo das ordenadas. Acontece que cada um desses eixos possui uma enumeração. Repara que aqui no eixo x eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O mesmo acontece com o y. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Acontece que se você tiver um valor de y e um valor de x, você consegue representar pontos nesse cara. Então, por exemplo, se eu tiver o x sendo 1 e o y sendo 1, eu consigo representar um ponto que fica bem aqui. Se eu tenho que meu x é menos 2 e meu y é menos 3, eu tenho um ponto que está bem aqui. E assim vai. Caso eu tenha o valor de x e de y, eu posso representar pontos que ficam nesse plano cartesiano. É como se fossem coordenadas. E aqui surge outro conceito muito importante, a parte de quadrantes. Acontece que esse plano cartesiano é formado por 4 pedaços. O nosso primeiro quadrante, o nosso segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Perceba que nós contamos eles por um sentido anti-horário. Outra coisa muito importante de se compreender e que frequentemente não é dito nas aulas é com relação à bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Se você nunca viu isso, fica tranquilo porque é bem simples. Seguinte, o que é bissetriz? Você viu lá na geometria plana que bissetriz é um segmento de reta que vai dividir um ângulo em duas partes iguais. Então pensa comigo, se é uma reta que divide em duas partes iguais um ângulo, a bissetriz dos quadrantes ímpares vai dividir os quadrantes ímpares em duas partes iguais. Perceba que entre meu eixo x e o eixo y, eu possuo um ângulo de 90 graus. Essa bissetriz passa exatamente no meio, dividindo em um pedaço com 45 graus e no outro com 45 graus também. O mesmo vai acontecer com a bissetriz dos quadrantes pares, só que ao invés de interceptar o quadrante, no caso o primeiro e o terceiro quadrante, vai interceptar o segundo e quarto quadrante. E aqui surgem algumas características que você tem que saber. A bissetriz dos quadrantes ímpares, se tem um ponto que está sobre ela, como por exemplo o ponto 1, 1, ou até mesmo um ponto 2, 2, 3, 3, a característica é o valor de x sempre vai ser igual ao valor de y. Então, se aqui é menos 3, aqui vai ser menos 3. Se aqui é menos 7, aqui vai ser menos 7. Se aqui é menos raiz de 3 sobre 2, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Se for 49, o outro também é 49. Isso é uma característica, tá? Aliás, você pode até atribuir um estudo das funções
Para quem alguma vez já viu a questão de funções e tudo mais, pode reconhecer que isso aqui representaria o mesmo lugar onde uma função identidade aparece. A função identidade é aquela que é x igual a y, tá bom? Agora, a bissetriz dos quadrantes pares acontece algo parecido, só que um pouco diferente. Acontece que ainda assim você vai ter o valor de x sendo igual ao valor de y, em módulo. Acontece que o sinal de um e do outro é diferente. Por exemplo, esse ponto aqui que está sobre a bissetriz, repara que é menos 8, 8. Esse outro ponto que eu coloquei aqui embaixo, ele é 4 menos 4. Então cuidado, tá? Um ponto vai ser positivo, o outro negativo. Perfeito? Aí vai depender do lugar. Se tiver no segundo quadrante, eu quero que você perceba que quem vai ser negativo, ó, é justamente o valor de x. Se tiver no quarto quadrante, quem vai ser negativo é o valor de y. Fechou? Agora, uma outra habilidade que eu preciso de você é saber reconhecer aonde estão posicionados os pontos em um plano cartesiano. Se um ponto se localiza no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, ou se não se localiza em nenhum quadrante. Vamos ver aqui. Com exemplos fica um pouco melhor de entender. Por exemplo, repara aqui o ponto A, a gente tem coordenadas menos 10, 6. Perdão, coordenadas não, para ordenado. Menos 10, 6. Menos 10 é o valor de x, 6 é o valor de y. Esse que representa o ponto A. Eu quero que você perceba que ele está localizado, aqui é o primeiro, segundo quadrante. Então, bora escrever aqui, ele está localizado no nosso segundo quadrante. Repara aqui o ponto B, ele está aqui, ó, x é 4, menos 12 é o y, logo é o par ordenado, 4 menos 12. Perceba que o B está localizado no, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, quarto quadrante. Logo, bora escrever aqui, quarto quadrante. Perceba que o C, as coordenadas são, né? O par ordenado é 8, 0. Ou seja, 8 no meu eixo x e 0 no meu eixo y. Perceba que ele não está nem no meu primeiro quadrante, muito menos no meu quarto quadrante. Sabe o que você vai escrever se algum dia uma questão te perguntar? Você vai falar assim, ah, tá no primeiro e quarto. Não, ele está sobre o eixo. Se especificar, você fala sobre o eixo x. Então, bora escrever aqui, sobre o eixo. Nada mais, tá? Não é primeiro e quarto, não, sobre o eixo. Tranquilo? Aí é o seguinte, também temos o tal do ponto D. Repara que o ponto D está no tá no 0, que é o valor de x, menos 8, que é o valor de y. Perceba, portanto, que ele não está nem no terceiro, muito menos no quarto quadrante. Ele está sobre o eixo. Caso a questão especifique, né, peça que você especifique o eixo, seria o y. Portanto, está sobre o eixo. Essa aqui foi a nossa mini revisão sobre plano cartesiano. Agora sim a gente pode começar a matéria. Bom, galera, o nosso primeiro conceito é reflexão, que também é conhecida como simetria. E para explicar esse conceito, eu quero começar com um exemplo. Suponhamos que esse aqui seja eu, tá? E aqui tenha um espelho. Sempre quando você tem um espelho, você vê o seu reflexo, a sua imagem do outro lado. E acontece que isso é um estudo mais da física, tá? Vamos apropriar de um assunto da física para explicar aqui para vocês. Se eu estou a uma distância de 50 centímetros em relação ao espelho, a gente tem a sensação que a nossa imagem também está a uma distância de 50 centímetros em relação ao espelho. Se a gente se aproxima 20 centímetros em relação ao espelho, a nossa imagem também se aproxima 20 centímetros em relação ao espelho. Se afasta 40, a imagem também afasta 40. Se aproxima 70, a imagem também aproxima 70. Então, o que a gente tem de impressão? É como se esse cara e esse cara estivessem na mesma posição, ocupando a mesma posição, o mesmo lugar. Só que de lados opostos. Um tá desse lado do espelho e o outro tá desse outro lado do espelho. Galera, para geometria é a mesma coisa. A reflexão, pessoal, é exatamente isso. É quando eu vou ter um ponto aqui e eu vou ter outro ponto do outro lado, ocupando a mesma posição, só que lá do lado contrário. E aí, a gente precisa ter algumas referências. Veja que aqui, por exemplo, eu utilizei como referência para vocês o espelho. Então, era em relação ao espelho, esse cara e esse cara ocupavam a mesma posição. Só que um estava desse lado e o outro do outro lado. Então, nós vamos ter 3 tipos de referência. A primeira delas é em relação ao meu eixo X. Por exemplo, digamos que eu queira pegar esse ponto A, eu queira refletir ele lá do outro lado, em relação ao meu eixo X. Perceba, portanto, que meu A está aqui. Eu quero refletir ele lá do outro lado. Perceba que eu vou ter que ter um ponto mais ou menos aqui. Só que como é que a gente consegue determinar aonde vai estar esse ponto? Perceba uma coisa, se é em relação à minha horizontal, deixa eu pegar um papel para exemplificar isso para vocês. Espera aí, rapidão.
Aqui, ó. Aqui tá meu plano cartesiano e aqui tá o tal do ponto A. Eu quero que você perceba uma coisa. Eu quero fazer a reflexão do ponto A em relação à horizontal. Sabe o que eu teria que fazer? Eu tenho que projetar esse A lá do outro lado, de modo que ele ocupe a mesma posição, só que no lado contrário. Um aqui tá no, acho que é o primeiro quadrante, não, no segundo quadrante, esse aqui no quarto. Uma coisa que eu posso pensar é o seguinte, se é o espelhamento, eu posso meio que dobrar essa folha de papel. Quando eu dobro essa folha de papel, eu vou ter aqui o ponto A. Eu vou marcar aqui no lado contrário da folha o lugar que esse ponto A ocupou. Quando eu abro a folha, percebo uma coisa. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto A aqui também. Só que é o ponto A refletido em relação à horizontal que eu acabei de dobrar. Eu quero que você perceba uma coisa. Quando eu faço esse tipo de reflexão, repara que o meu valor de x não foi alterado. Só que o valor de y foi. Um estava aqui em cima, o outro agora está aqui embaixo. Sabe o que você vai ter que fazer, pessoal? Aliás, uma coisa, tá? Repara que em relação a essa minha reta, esse meu ponto A estava uma distância de 2. Se eu projetei a reflexão dele em relação ao eixo x, lá do outro lado, também vai ter que estar uma distância de 2. Só que aqui era na parte positiva. Aqui vai ser na parte negativa. Então, sabe o que você vai ter que fazer? Quando for em relação ao eixo horizontal, o eixo x, você vai conservar o valor de x, só que você vai inverter o sinal do valor de y. Logo, o nosso ponto A', que seria a reflexão do ponto A, vai estar localizado no ponto menos 3, menos 2. Tudo bem? O mesmo vai acontecer para o B. Se eu quero fazer a reflexão do B, só que lá do outro lado, no caso em relação à minha horizontal, repara que eu teria que conservar o 2, só que eu teria que mudar o sinal do meu eixo y. Como aqui é 1, repara, né, que aqui está uma distância de 1. Também teria que estar uma distância de 1, porque eu estou refletindo do outro lado. Só que agora tem que ser menos 1. Então, pessoal, esse é o primeiro caso de reflexão em relação à horizontal, eixo x. Perceba uma coisa, se eu estou usando em relação à horizontal, eu vou conservar o eixo x. Eu conservo, ó, horizontal é o eixo x. Se eu estou querendo fazer reflexão em relação à horizontal, eu vou conservar o x e eu vou mudar o sinal do y, tá? Um pequeno macete aí para você saber. Agora, eu poderia fazer em relação ao eixo vertical, ao eixo y, e a ideia é a mesma. Vamos usar aqui a folha de papel, ó, vai ficar um pouco mais claro. Por exemplo, eu quero pegar esse ponto A, que está aqui, e eu quero refletir ele em relação ao meu eixo y. Repara que eu teria que dobrar agora é o y. Perceba uma coisa, o A agora ó, foi para cá. Eu vou fazer um pontinho aqui que representa o A. Bem aqui no verso da folha. Beleza. Aqui, ó. Perceba uma coisa. Esse é o ponto A e esse aqui é a reflexão do ponto A em relação ao meu eixo y. Perceba, portanto, que o valor de y não mudou. Agora, o que mudou foi o valor de x. Aqui, ó. Perdão, eu não tenho muito hábito de ficar mostrando coisas assim na câmera. Então, perceba que o A estava nessa posição de x, agora o A, o refletido, vai estar nessa outra posição de x. Então, galera, sempre que você fizer a reflexão em relação à vertical, você vai conservar o valor de y. Então, se eu quero projetar a reflexão do ponto A, que é o A', vai ficar o mesmo valor de y, porém, eu vou alterar o valor de x. E adivinha, esse cara aqui estava uma distância de 3 em relação ao meu eixo. Desse modo, aqui também vai estar uma distância de 3 em relação ao eixo. Só que aqui antes era menos 3, agora vai ser mais 3. Então, meu ponto A' vai ficar localizado bem aqui, no par 3, 2, tudo bem? Então, ó, em relação à vertical, você vai estar usando como referência o eixo y, você vai conservar o y e você vai mudar o sinal do x, tá? Bora fazer aqui do B, então. Repara, em relação à minha vertical, perceba, portanto, que eu vou conservar o valor de y, porém, eu vou inverter o sinal do x. Então, aqui era 2, aqui vai ser menos 2. Aqui vai estar, portanto, o meu B'. E ainda existe um terceiro tipo de reflexão, que é em relação à origem. Perceba comigo, se aqui em relação à horizontal, a gente mudava o sinal do eixo y, se aqui em relação à vertical, a gente mudava o sinal do eixo x, em relação à origem, a gente vai mudar o sinal dos dois caras. Então, se meu ponto A era menos 3, 2,
ele vai passar, no caso a reflexão, vai ser mais 3 menos 2. Ou seja, vai ficar bem aqui, ó, mais 3 menos 2. Aqui é o A', vai ficar exatamente, né, no quadrante oposto pelo vértice. Então, se aqui está num quadrante par, que é o segundo, vai continuar no par, só que do outro lado. Se aqui está num quadrante ímpar, vai ficar no outro ímpar, lá do outro lado. Enfim, bora fazer aqui então a questão do B. Repara que é 2, 1. Portanto, eu vou conservar o valor, só que eu tenho que mudar o sinal. Então, vai ficar menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Aqui, ó. Menos 2, isso, menos 2, menos 1. É isso aí, me confundi. É, menos 2, menos 1. Esse aqui vai ser a reflexão do nosso B. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro conceito que você precisa saber. Pessoal, nós temos outros dois tipos de reflexão. A primeira em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares e a segunda em relação à bissetriz dos quadrantes pares. Bora fazer esse aqui primeiro. Perceba que a ideia é exatamente a mesma. Eu tenho um ponto A, eu quero colocar esse ponto A na mesma posição, só que lá do outro lado. Uma ideia que a gente acabou fazendo foi a questão da folha de papel. Só que na prova de matemática, você não pode pegar um papel, dobrar ele lá para encontrar onde está o ponto. Então você tem que recorrer a essas estratégias, a esse conhecimento. Perceba uma coisa. Para que a gente consiga projetar, bora tentar ter uma ideia de onde que mais ou menos estaria o ponto A? Repara, portanto, que se o meu ponto A está a uma distância assim em relação a essa minha bissetriz, a sua reflexão também tem que estar à mesma distância em relação à bissetriz. Concorda comigo? Perceba, aqui eu tenho uma distância de uma diagonal dessa malha quadriculada minha. Aqui eu vou ter, portanto, uma outra distância da mesma diagonal dessa malha quadriculada. Aí é nesse ponto que eu vou ter o famoso A', que é a reflexão do meu ponto A. Acontece que para descobrir a coordenada ficou fácil. Perceba que a coordenada do ponto A, o par ordenado, é 2, 4. 2 no eixo x, 4 no eixo y. Perceba que a coordenada desse meu ponto, A', é 4, 2. Percebeu que a gente só inverteu? Enquanto aqui era 2 no eixo x, agora é 4. Enquanto aqui era 4 no eixo y, agora é 2. Para você encontrar, pessoal, o par ordenado, que é da reflexão de um ponto, basta você inverter, trocar o x pelo y. Portanto, vai ficar 4, 2. Beleza? Isso em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Com relação à bissetriz dos quadrantes pares, a lógica é bem parecida, mas muda um pequeno detalhe. Vamos tentar fazer, por exemplo, esse B aqui, ó. Repara, portanto, que eu tenho que colocar esse B do outro lado. Tem que fazer a reflexão em relação à bissetriz. Só que perceba que ele teria que manter a mesma distância. Nesse caso, de uma diagonal. Então, essa diagonal vai também ter que manter a mesma distância. Aqui eu vou ter o ponto B', que é onde vai estar a reflexão desse meu ponto B. Repara comigo uma coisa. As coordenadas, o par ordenado do meu B é menos 4, 2. Perfeito? Agora, repara as coordenadas do B'. É menos 2, 4. Percebeu que a gente inverteu e, além de inverter, trocamos o sinal? Aqui, ó. Aqui era 2. Agora aqui vai ser menos 2. Aqui era 4, menos 4. Agora aqui, ó, 4. A gente inverteu, pessoal. Então vai ficar bem assim, ó. 4, 2. Primeiro vamos inverter. 2, 4. E agora mudar o sinal. Repara que era menos 4. Então vai ficar... Ixi, travou a tela. Calma aí, pessoal, rapidinho. Deixa eu resolver isso aqui, rapidão. Aí, agora voltou. Como aqui era menos 4, agora vai ficar mais 4. Como era 2, agora vai ficar menos 2. Me responda, isso aqui é ou não é as coordenadas do nosso belinho? Então, pessoal, caso você queira fazer a reflexão em relação a bissetriz dos quadrantes pares, basta você fazer trocando de posição o x e o y e depois trocando o sinal, tá bom? Aqui um pequeno resuminho de tudo que a gente fez e agora bora resolver uma questão sobre a matéria dessa nossa aula. Vamos lá. Determine o valor real de m de modo que o ponto 2m² mais 5m, vírgula, menos m² menos m menos 9 e seja na bissetriz dos quadrantes pares. Lembra que eu comentei com você que na bissetriz dos quadrantes pares nós temos números que são iguais, então o x e o y são iguais, porém com sinais diferentes. Então, enquanto um é positivo, o outro é negativo. Enquanto um é negativo, o outro é positivo. Desse modo, pessoal, a gente pode igualar esses dois caras que ele nos deu. O 2m² mais 5m e o menos m² menos m menos 9. Só que tem um pequeno detalhe. Um tem que ser o oposto do outro. Então, a gente pode escrever assim, ó. 2m² mais 5m vai ser igual a menos m² menos m
menos 9. Perfeito? Um é igual ao oposto do outro. Vamos lá, então. Perceba uma coisa. Esse menos m, esse menos aqui, é como se tivesse menos 1. O menos 1 quer multiplicar todos os caras que estão aqui dentro. Então, vai ficar 2m ao quadrado mais 5m vai ser igual a mais m ao quadrado mais m mais 9. Perceba que a gente pode passar esse mais m ao quadrado para o outro lado subtraindo. Vai ficar, portanto, 2m ao quadrado menos m ao quadrado. A gente pode pegar esse m que está somando, passar subtraindo, mais 5m menos m, e passar o 9 que está somando, subtraindo, menos 9, portanto, igual a 0. Perceba uma coisa, 2m ao quadrado menos m ao quadrado fica m ao quadrado. Mais 5m com menos m, mais 4m. E sobra o menos 9. Perfeito? Agora, a equação do segundo grau, bora resolver por Bhaskara. M vai ser igual a menos b, menos 4, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. Perceba que o delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Repara que o b é 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes o a é 1, o c é menos 9. Perceba uma coisa, 4 vezes 9 é a mesma coisa que 2 vezes 18. 2 vezes 18, 36. 16 mais 36. Vamos lá. 6 mais 6, 12. 30 mais 12, 42. Mais 10, 52 é o valor do nosso delta, tá bom? Repara que não é um valor, não é um quadrado perfeito. Bem, provavelmente vai ter que tentar tirar uma raiz daí de dentro. Então vai ficar bem assim, ó. M vai ser igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 52 sobre 2. Então vai ter assim, ó. Eu vou ter um M que vai ser igual a menos 4. Bora tentar abrir essa raiz aqui, pessoal. 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13. Tudo isso aqui sobre 2. Repara que, como isso aqui é uma multiplicação, eu posso fazer a raiz tanto no 4 quanto no 13. Repara que raiz de 4 tem como fazer, é 2. Então, a gente pode colocar 2 e multiplica a raiz de 13. Desse modo, vai ficar m é igual a menos 4 mais ou menos 2 raiz de 13 sobre 2. Aliás, essa resposta aqui está certa, você já poderia deixar assim, tá tudo ok. Mas eu quero que você perceba que aqui é 4, aqui é 2, aqui é 2. Eu vou fazer uma coisinha em cima, você vai entender o porquê. Ó, aqui em cima eu vou colocar o 2 em evidência. Se eu colocar o 2 em evidência, vai ficar assim, ó. Menos 2, mais ou menos a raiz de 13. Sobre tudo isso aqui dividido por 2. Por que eu posso fazer isso? Porque se eu pego o 2 e eu faço a distributiva, eu vou encontrar exatamente menos 4 mais ou menos 2 raiz de 13. Então é como se eu tivesse colocado ele em evidência. Percebe que quando eu faço isso, eu posso simplificar com o da divisão. Logo, eu vou ter que m vai ser igual a menos 2 mais ou menos a raiz de 13. Perceba que esse mais ou menos diz que nós temos duas soluções. Nós temos um m1, que vai ser, portanto, menos 2 mais a raiz de 13. E nós também temos o m2. Só que aqui, como já utilizamos o mais, vamos ter que agora usar o menos. Menos 2 menos a raiz de 13. Essas duas aí são, portanto, a nossa resposta, tá bom? Os dois valores possíveis de m. Tranquilo? No mais, é isso, pessoal. Espero de coração que tenham gostado dessa aula. Eu acho que ela ficou um pouquinho longa e eu vou juntar todas as partes do vídeo. Mas espero que geometria analítica tenha ficado um pouquinho mais claro, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Seu feedback é muito importante pra gente aqui do canal. Então, deixa um elogio também caso tenha gostado da aula, fechou? E deixe seu like e inscreva-se no canal, beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto.